E a sua avaliação sobre a arbitragem? Não, resultado justo ou injusto, isso é... Resultado é o que está lá no final, acabou e pronto. Se nós jogamos bem, propusemos o jogo, fizemos um bom jogo, tivemos posse de bola e iniciamos as jogadas, pressionamos o adversário, fizemos o que era para ser feito, um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo é um pouquinho mais equilibrado, acho que o segundo tempo. E depois que nós fizemos o gol, talvez nós não soubemos ter o mesmo controle de bola que nós estávamos tendo, começou a ter chance dos dois lados, né? Então nós talvez falta um pouco de controle de jogo, como a gente controlou até o momento do gol. Mas justo ou injusto, esse é o placar do jogo, não adianta a gente falar sobre arbitragem, não. É outra coisa que também não vale a pena eu tecer comentários, vocês têm a visão de vocês aí, não adianta eu querer ficar... O que eu tinha para falar, eu falei para o árbitro e... Tem dias que as coisas não dão certo para um profissional. Hoje acho que não foi um dia muito feliz para ele. Rogério, eu queria que você falasse sobre a atuação do garoto Araruna, que hoje você teve ali pelo lado direito. O Araruna já tinha jogado 6 meses nas categorias de base como lateral direito, né? Ele já conhece um pouco da posição. Eu acho que ele teve um desempenho ótimo para quem há muito tempo não jogava. Ele jogou na sub-20 6 meses como lateral direito. Quando eu fui buscá-lo, eu já sabia que o forte dele era o segundo volante, mas ele fazia o primeiro volante e já tinha jogado 6 meses como lateral direito. Isso já em dezembro. Mas nunca imaginei precisá-lo como lateral direito, não foi esse o intuito. Mas na ausência do Buffarini na lesão do Bruno, fez um ótimo jogo, talvez um dos melhores jogadores nossos dentro do campo, desenvolto, voluntarioso, dividiu todas as bolas, apesar do cruzamento sair pela dele, mas foi um cruzamento perfeito, ótimo. O erro do gol não foi do posicionamento dele, então fez um jogo acima da expectativa para quem não jogava há muito tempo nessa posição. Rogério, dependendo do resultado agora do jogo das 7 horas, se o Red Bull não ganhar, o São Paulo já garantiu a classificação, vai para a última rodada brigar pelo primeiro lugar. Mas se o Red Bull ganhar, a última rodada fica aberta. Então eu queria saber se na quarta-feira, se ficar aberta a classificação ainda, você pretende tentar conversar com a diretoria para agilizar a volta dos jogadores que estão nas seleções da Argentina e do Peru, se isso é uma condição para que ele jogue na quarta-feira. E uma segunda, quando acabou o jogo, ou quando teve uma confusão, eu flagrei você conversando com o Carille ali, vocês dois. O que você falou naquele momento com o técnico do Ele falou, não, tira os jogadores de lá, porque senão vai ser prejudicado, né? Mas não, profissional fantástico, desde a Flórida, quando eu conheci, nos enfrentamos, profissional do mais alto nível. É mais em relação a erros de arbitragem, que não adianta você depois de secar o árbitro, o que vai acontecer é aquilo. É tomar um cartão amarelo, tomar mais um cartão vermelho. Se o árbitro errou dentro do jogo, não é ali naquele momento que ele vai mudar. Não é no final do jogo que ele vai mudar. Só que também você não consegue sair correndo atrás de todos os jogadores para não deixar ele falar com o árbitro. Aí é uma questão de impulso, uma questão muito pessoal, né, de cada atleta. Eu nem sei até para quem que ele puxou o cartão. Eu vi que ele levantou o cartão amarelo, mas não sei nem para quem foi. Não consegui acompanhar, vou ver depois, na hora que entregarem a súmula. Wellington Martins. Então não sei, tinha um monte de gente ali, ele levantou o cartão, mas ele levanta por questão de tentar afastar as pessoas de perto, né? Mas não conversei normal depois do final do jogo com ele. Parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo frente ao Corinthians. Jogadores da seleção, eu não sei, porque eu acho que o Cueva deve jogar, né? O Cueva joga no Peru, voo de Lima para cá. Se ele jogar, eu acho que não... Muito risco, né? Você trazer. E o Prato e o Buffarini jogam em La Paz, né? 5 horas daqui também. Não sei se vão jogar ou não, né? Não sei qual a escalação ainda deles. Mas acho que nós temos bons jogadores aqui. Não é esse o motivo, né? Eu acho que o que tem que se destacar é isso. Sem 3 grandes jogadores que não puderam atuar hoje, mais o Bruno, que poderia jogar, um dos dois poderia jogar, 3 jogadores que poderiam jogar. O time conseguiu fazer uma boa partida, comandou o jogo, 60% de posse de bola, trocou a maioria dos passes, finalizou mais, cruzou mais, enfim, rendeu mais. O resultado final é que não era o que a gente esperava sair hoje com uma vitória. Rogério, nos primeiros 7 jogos, o São Paulo liderava todos os quesitos de questão de finalização certa, assistência para finalização, e caiu um pouquinho nesses últimos 4, 5 jogos. Queria a sua avaliação por essa queda e se te preocupa 5 jogos sem uma vitória.
São 4 empates por 1-1, se eu não me engano, desses 5 jogos, né? E uma derrota no clássico. Eu analiso muito mais, para mim, os clássicos são importantes, porque talvez seja a referência futura do que a gente tem, né? Os grandes jogos que a gente tem pela frente. Nós jogamos 3 clássicos, 2 fora de casa, 1 dentro do Morumbi. Eu acho que em 2 clássicos nós jogamos melhor que o adversário. Nós só não jogamos melhor, fomos superados pelo Palmeiras, que é o último campeão brasileiro, o time que mais investiu, e nós não tínhamos também, novamente, o Cueva nesse jogo, e jogamos fora de casa. Então eu acho que dos 3 clássicos que nós enfrentamos, 2 nós fomos superiores aos nossos rivais, e 1 nós somos abaixo do nosso rival. Eu acho que é mais ou menos essa avaliação que eu traço. E todos os jogos, uma coisa incrível, todos os jogos que nós vencíamos, talvez até por isso nos encontramos nessa situação, todos os 5 empates, se eu não me engano, são 4 vitórias. 4 vitórias, 5 empates, isso mesmo. Todos os 5 empates saindo na frente, jogando na frente, 2 dos quais cedendo nos acréscimos empate aos adversários, Novo Horizontino e Mirassol, no Morumbi, aos 46 e aos 45, Novo Horizontino e Novo Horizonte. Isso explica um número grande de empates. E um dado positivo é a diminuição de gols sofridos nos últimos jogos, né? Nós que vimos tomando média de 2 gols por jogo, a gente baixou bastante a média, diminuiu pela metade, assim como os gols marcados também, infelizmente, diminuíram pela metade. As oportunidades também caíram um pouco. Quando o Cueva não joga, você não tem aquele jogador de criação, a tendência é cair um pouco as oportunidades. O Cueva saiu em bastante jogos na metade do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo. 2 jogos ele não fez, que são 2 clássicos, né, contra Palmeiras e contra Corinthians. Um meia de criação, ele normalmente pifa mais jogadores, como o Corinthians, por exemplo, tem o Jadson e o Rodriguinho, podemos, né, considerar assim. Nós jogamos sem meia, nós jogamos com volantes que sabem jogar, volantes que jogam bem adiantado, o caso do Thiago, o caso do Cícero, mas que não são camisas 10, meias de criação. Acho que talvez seja por isso tenha caído um pouco a média tanto de finalização quanto de gols também. Nossa média tenha caído um pouco. Rogério, se você me permite 2 em uma. Quando saiu o gol do Jô, vendo de cima o jogo, deu para perceber que você ficou muito irritado. Olhou para o seu banco muitas vezes gesticulando, irritado mesmo. O que te tirou do sério nessa questão? E para o árbitro, o que você falou para ele no final do jogo? Para o árbitro eu só disse que foi uma jornada infeliz dele. Eu acho que ele não foi bem. Ele falou, mas eu deixei meu suor aqui. Eu falei, eu também deixo meu suor todo dia lá no CT. Você não deixa teu suor aqui? Né? Você fica aqui esperando e às vezes você faz uma pergunta ruim, às vezes eu faço um treinamento mal feito, às vezes ele faz uma arbitragem mal feita. E sobre o que você me perguntou o que eu falei do banco, eu não gosto de falar sobre erros. Eu acho que foi um mau posicionamento nosso na bola, um posicionamento que era muito claro de ler e relativamente fácil, e nós erramos. Assim como nós também trabalhamos em cima do escanteio no segundo pau, que era mostrou-se uma fraqueza nos replays de jogos. Nós também erramos numa coisa básica, que é deixar o jogo no meio da área sozinho. Um erro nosso, um erro básico, simples, nosso, que fez com que o Corinthians empatasse o jogo. Rogério, tudo bem? Terceiro jogo do Renan, titular da equipe do São Paulo. Hoje fez defesas difíceis, um clássico, enfim, contra o Corinthians. Já dá para dizer que ele é o titular hoje do São Paulo? Não, tem o Sidão, está machucado, né? O Sidão está com um problema nas costas, parece ser um pouco mais grave do que se imaginava. Denis jogou bem o último jogo que jogou, queria dar uma sequência para o Renan. Nada impede que, quem sabe, um jogue o próximo jogo do Paulista, outro jogue Sul-Americana, né? A gente é bom ter sempre os dois, mas o Renan vem jogando bem. Hoje até acho que ele não trabalhou tanto, hoje o Corinthians não teve muita finalização dentro do gol, assim, bolas difíceis. Nós também tivemos muita posse de bola e finalizamos, talvez com perigo, 2 vezes, né? Mas estivemos muito próximo à área do adversário, com chances boas, também não finalizamos tanto. Acho que os goleiros nem trabalharam tanto no jogo de hoje, para ser sincero. Mas as equipes chegaram frente ao gol, chegaram à possibilidade de finalizar, chegaram à chance dentro da área. Nós tivemos boas possibilidades, uma com o Luiz Araújo, que eles têm um pouquinho mais de calma, ele conseguiria tirar ou cavar, né, a saída do Cássio. E tivemos algumas outras bolas com chance de gol. E o Corinthians também, mas os goleiros não trabalharam tanto assim. Mas no que trabalhou, foi bem. No gol, não tinha o que fazer.
Rogério, no começo do ano você disse que o ideal seria trabalhar com um elenco com 4 atacantes de velocidade. Sim. E logo de cara você perdeu o David Neres, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre o desempenho dos 3 que ficaram, o Wellington Nem, o Neilton e também o Araújo, se você concorda que ele caiu um pouquinho do clássico contra o Palmeiras para cá. E aí, dentro desse contexto, para o mês que vem você já conta com a volta do Rogério, que está lá no esporte? Na minha opinião, o Rogério não volta mais. Na minha opinião, né? Eu acho que dificilmente o Rogério volta. Gostaria de contar com ele? Claro que eu gostaria. Mas eu acho que dificilmente, pelas circunstâncias, eu acho que dificilmente ele volta. Vamos aguardar. E os 3 são jogadores, tanto Nem, o Araújo, Neilton, são os 2, principalmente Neilton e Araújo, são jovens, né? Saídos da categoria de base, vão ter oscilações dentro de uma partida. O Wellington Nem já mais maduro, um jogador com uma característica um pouco diferente, não só da velocidade. O Wellington Nem tem o drible curto, né? Como, por exemplo, o drible que ele passou no final do jogo, onde se deu a falta, onde era um outro cartão amarelo, uma expulsão. Ele tem essa jogada do drible curto. O Araújo é mais um jogador velocista, um jogador de lado de campo que tem muita mudança de direção, não drible curto. Ele tem mudança de velocidade em direção. É uma coisa importante. Mas estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que não é que o Luiz Araújo caiu depois do jogo contra o Palmeiras. Eu acho que nós jogamos 2 jogos, fizemos 2 jogos abaixo, contra Palmeiras e contra Ituano. Porque o adversário foi superior no segundo tempo, nós tomamos um gol e perdemos a confiança no intervalo do jogo. Não conseguimos voltar com a mesma pegada para o intervalo, do primeiro tempo, do intervalo para o segundo. E o outro porque nós vínhamos de uma viagem desgastante, sem condições de treinar. E eu acho que o time fisicamente sentiu muito contra o Ituano. O resto dos jogos, nós não jogamos mal. Esse último jogo contra o Botafogo, fizemos um ótimo primeiro tempo. No segundo, começamos mal de novo, depois reequilibramos o jogo, voltamos à frente. O jogo de hoje também mostrou, acredito eu, em boa parte, 60%, 70% do jogo, eu acho que nós tivemos superioridade. Agora, quando você não vence, ou quando você não faz gols, no caso dele, por exemplo, que é um atacante, é natural que as pessoas vejam uma queda de rendimento. A números frio, é natural. Mas ele é um menino esforçado, dedicado, tem se comprometido bastante na ajuda, na recomposição. A gente tem que valorizar as coisas que ele também evoluiu e aprendeu, né? Rogério, queria saber se você concorda que o São Paulo hoje passa por um momento de oscilação e se você concorda com isso, se você já esperava isso, já que você começou agora em 2017 com uma filosofia de trabalho completamente diferente. Se passa por um momento de oscilação? Não, nós estamos empatando a 4 jogos seguidos, estamos bem linear. Não estamos oscilando não. Oscilando se a gente estivesse ganhando, perdendo. Parece que nós estamos linear, temos que só crescer, mas estamos trabalhando de uma maneira linear. 1 a 1, estamos numa linha mais ou menos. Rogério, boa noite. Eu não sei se chegou a informação para você de que um torcedor caiu hoje do anel superior. Sim. Você além de treinador, é um símbolo do São Paulo. Nesse momento deve ter uma família, né, com muita dor. Eu queria te perguntar se você tem medo de que alguma coisa ao Morumbi, seja restrito a alguma área da arquibancada. E mais do que isso, o que nessa hora, né, num dia de clássico, de festa, uma notícia triste como essa... Eu sei que o torcedor caiu, mas eu não sei o que... Eu não sei se... Ele faleceu. Ele faleceu. Quando eu saí do vestiário não tinha a confirmação do falecimento. Acho que nesse momento a gente não tem que se preocupar com o Morumbi, a gente tem que se preocupar com a família, né, do torcedor. Eu também não sei nem aonde, nem em que situação o que ocorreu, eu não sei, eu desconheço, assim. Eu sabia que tinha havido realmente, porque me comentaram um caso de um torcedor que caiu, mas eu não consegui entender direito e não sabia do falecimento, só posso lamentar o ocorrido. Rogério, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria falar 2 perguntas em uma, né? O primeiro do Wellington Nem, né? Que ele, sendo expulso, você perdeu um dos jogadores que jogam ali pelo lado, mas que mais leva a bola à frente, né? Te dá opção de ataque. E o segundo, você vai ter um mês de abril cheio de decisões. Não, ainda não sei porque não classifiquei no Paulista, né? Não, né? Sul-Americana, Copa do Brasil. Aí vamos ter decisões mesmo de E aí, qual que você acha o grau de maturidade da sua equipe desde o início da temporada até o momento para essas disputas? Meu problema não está no grau de maturidade da equipe. A equipe tende a crescer, evoluir. E eu não posso exigir que jogadores de 19, 20 anos sejam maduros o suficiente, da mesma forma que um jogador de 28, 30 anos. Eles estão evoluindo, estão melhorando. O meu problema está que desde o dia
4 ou 5 de fevereiro, eu jogo quarta e domingo todos os dias. E nosso elenco ele é um elenco relativamente reduzido em algumas posições. Por exemplo, zagueiro, nós temos bastante zagueiros para jogar. Mas zagueiro não é uma das posições que mais se troca, né? Em tese, né? Nós tivemos até Rodrigo e Maicon, que são a zaga que jogou hoje, ficou fora há algum tempo. E isso outros zagueiros puderam jogar. Aliás, acho que 27 jogadores dos 28 jogaram nesse Campeonato Paulista. O maior problema é, no caso, por exemplo, do Wellington Nem, que nós temos poucos jogadores nessa posição. E se a gente escala 2 atacantes de lado, quando você vai mexer, você não tem mais nenhum atacante de lado. Então a tendência é que você não possa tornar o time mais ofensivo. Você só pode torná-lo mais defensivo. Então por isso que a gente tem que pensar numa escalação, numa eventual escalação, lesão, cansaço. Porque se você pede por muito tempo um jogador como o Wellington Nem, como foi no começo do campeonato, no primeiro jogo, na primeira rodada contra o Audax, o teu número de possibilidades também fica reduzido. Rogério, eu queria que você dissesse, por favor, por que dificilmente o Rogério não volta e se você poderia comentar a contratação do Edmar, se foi uma sugestão sua. Porque o Rogério tem um valor fixado, né, se eu não me engano, para o Sport pagar. E eu acredito que seja possível que o Sport pague esse valor. Por isso que acho que há possibilidades de ele não voltar. Não é uma certeza que ele volte. Me perguntaram qual foi a pergunta que me fizeram? Com a volta do Rogério. Eu disse que eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza que ele volte. Existe a possibilidade, mas não é uma certeza. Gostaria eu que ele voltasse. E a tua outra... Desculpa. Edmar. O Edmar, nós precisamos de um lateral esquerdo. Nós só temos um lateral esquerdo desde o começo do ano. Nós estamos jogando há 15 partidas com um lateral esquerdo. E foi a possibilidade que nós encontramos nesse momento. Foi a contratação do Edmar, depois de ver vários jogadores que estavam ao nosso alcance. Nós achamos que o Edmar era uma opção para que você pudesse também rodar junto como o Buffarini e Bruno, por exemplo, na direita. Nós podemos, quem sabe com o Edmar, deve se apresentar amanhã, certo? É isso? Começar a treinar com a gente amanhã, né? Nós tivemos essa possibilidade. O Cruzeiro ele vinha ficando como segunda opção no Cruzeiro e nós resolvemos trazê-lo para cá para poder aproveitar e ter mais um jogador para essa posição, que só temos o Júnior nessa posição. Encerramos então com o Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Qual a escalação ainda deles? Mas eu acho que nós temos bons jogadores aqui. Não é esse o motivo, né? Eu acho que o que tem que se destacar é isso. Sem 3 grandes jogadores que não puderam atuar hoje, mais o Bruno, que poderia jogar, um dos dois poderia jogar, 3 jogadores que poderiam jogar. O time conseguiu fazer uma boa partida, comandou o jogo, 60% de posse de bola, trocou a maioria dos passes, finalizou mais, cruzou mais, enfim, rendeu mais. O resultado final é que não era o que a gente esperava sair hoje com uma vitória. Rogério, nos primeiros 7 jogos, o São Paulo liderava todos os quesitos de questão de finalização certa, assistência para finalização, e caiu um pouquinho nesses últimos 4, 5 jogos. Queria a sua avaliação por essa queda e se te preocupa 5 jogos sem uma vitória. São 4 empates por 1-1, se eu não me engano, desses 5 jogos, né? E uma derrota no Clássico. Eu analiso muito mais, para mim, os clássicos são importantes, porque talvez seja a referência futura do que a gente tem, né? Os grandes jogos que a gente tem pela frente. Nós jogamos 3 clássicos, 2 fora de casa, 1 dentro do Morumbi. Eu acho que em 2 clássicos nós jogamos melhor que o adversário. Nós só não jogamos melhor, fomos superados pelo Palmeiras, que é o último campeão brasileiro, o time que mais investiu, e nós não tínhamos também, novamente, o Cueva nesse jogo, e jogamos fora de casa. Então eu acho que dos 3 clássicos que nós enfrentamos, 2 nós fomos superiores aos nossos rivais, e 1 nós somos abaixo do nosso rival. Eu acho que é mais ou menos essa avaliação que eu traço. E todos os jogos, uma coisa incrível, todos os jogos que nós vencíamos, talvez até por isso nos encontramos nessa situação, todos os 5 empates, se eu não me engano, são 4 vitórias. 4 vitórias e 5 empates, isso mesmo. Todos os 5 empates saindo na frente, jogando na frente, 2 dos quais cedendo nos acréscimos empate aos adversários, Novo Horizontino e Mirassol, no Morumbi, aos 46 e aos 45, Novo Horizontino e Novo Horizonte. Isso explica um número grande de empates. E um dado positivo é a diminuição de gols sofridos nos últimos jogos, né? Nós que vimos tomando média de 2 gols por jogo,
a gente baixou bastante a média, diminuiu pela metade, assim como os gols marcados também, infelizmente, diminuíram pela metade. As oportunidades também caíram um pouco. Quando o Cueva não joga, você não tem aquele jogador de criação, a tendência é cair um pouco as oportunidades. O Cueva saiu em bastante jogos na metade do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo. 2 jogos ele não fez, que são 2 clássicos, né, contra Palmeiras e contra Corinthians. Um meia de criação, ele normalmente pifa mais jogadores, como o Corinthians, por exemplo, tem o Jadson e o Rodriguinho. E a sua avaliação sobre a arbitragem? Não, resultado justo ou injusto, isso é... Resultado é o que está lá no final, acabou e pronto. Se nós jogamos bem, propusemos o jogo, fizemos um bom jogo, tivemos posse de bola e iniciamos as jogadas, pressionamos o adversário, fizemos o que era para ser feito, um ótimo primeiro tempo, um bom segundo tempo é um pouquinho mais equilibrado, acho que o segundo tempo. E depois que nós fizemos o gol, talvez nós não soubemos ter o mesmo controle de bola que nós estávamos tendo, começou a ter chance dos dois lados, né? Então nós talvez falta um pouco de controle de jogo, como a gente controlou até o momento do gol. Mas, justo ou injusto, esse é o placar do jogo, não adianta a gente falar sobre arbitragem. Não. É outra coisa que também não vale a pena eu tecer comentários, vocês têm a visão de vocês aí, não adianta eu querer ficar... O que eu tinha para falar, eu falei para o árbitro e... Tem dias que as coisas não dão certo para um profissional. Hoje acho que não foi um dia muito feliz para ele. Rogério, eu queria que você falasse sobre a atuação do garoto Araruna, que hoje você teve ali pelo lado direito. O Araruna já tinha jogado 6 meses nas categorias de base como lateral direito, né? Ele já conhece um pouco da posição. Eu acho que ele teve um desempenho ótimo para quem há muito tempo não jogava. Ele jogou na sub-20 6 meses como lateral direito. Quando eu fui buscá-lo, eu já sabia que o forte dele era o segundo volante, mas ele fazia o primeiro volante e já tinha jogado 6 meses como lateral direito. Isso já em dezembro. Mas nunca imaginei precisá-lo como lateral direito, não foi esse o intuito. Mas na ausência do Buffarini na lesão do Bruno, fez um ótimo jogo, talvez um dos melhores jogadores nossos dentro do campo, desenvolto, voluntarioso, dividiu todas as bolas, apesar do cruzamento sair pela dele, mas foi um cruzamento perfeito, ótimo. O erro do gol não foi do posicionamento dele, então fez um jogo acima da expectativa para quem não jogava há muito tempo nessa posição. Rogério, dependendo do resultado agora do jogo das 7 horas, se o Red Bull não ganhar, o São Paulo já garantiu a classificação, vai para a última rodada brigar pelo primeiro lugar. Mas se o Red Bull ganhar, a última rodada fica aberta. Então eu queria saber se na quarta-feira, se ficar aberta a classificação ainda, você pretende tentar conversar com a diretoria para agilizar a volta dos jogadores que estão nas seleções da Argentina e do Peru, se isso é uma condição para que ele jogue na quarta-feira. E uma segunda, quando acabou o jogo, ou quando teve uma confusão, eu flagrei você conversando com o Carilli ali, vocês dois. O que você falou naquele momento com o técnico? Ele falou, não, tira os jogadores de lá, porque senão vai ser prejudicado, né? Mas não, profissional fantástico, desde a Flórida, quando eu conheci, nos enfrentamos, profissional do mais alto nível. É mais em relação a erros de arbitragem, que não adianta você depois secar o árbitro, o que vai acontecer é aquilo. É tomar um cartão amarelo, tomar mais um cartão vermelho. Se o árbitro errou dentro do jogo, não é ali naquele momento que ele vai mudar. Não é no final do jogo que ele vai mudar. Só que também você não consegue sair correndo atrás de todos os jogadores para não deixar ele falar com o árbitro. Aí é uma questão de impulso, uma questão muito pessoal, né, de cada atleta. Eu nem sei até para quem que ele puxou o cartão. Eu vi que ele levantou o cartão amarelo, mas não sei nem para quem foi. Não consegui acompanhar, vou ver depois, na hora que entregarem a súmula. Wellington Martins. Então não sei, tinha um monte de gente ali, ele levantou o cartão, mas ele levanta por questão de tentar afastar as pessoas de perto, né? Mas não conversei normal depois do final do jogo com ele. Parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo frente ao Corinthians. Jogadores da seleção, eu não sei, porque eu acho que o Cueva deve jogar, né? O Cueva joga no Peru, voo de Lima para cá. Se ele jogar, eu acho que não... Muito risco, né? Você trazer... E o Prato e o Buffarini jogam em La Paz, né? 5 horas daqui também. Não sei se vão jogar ou não, né? Não sei.